aprovamos na semana passada, inclusive com a luta árdua de Vossa Excelência, que liderou esse projeto, juntamente com outros senhores e senhoras senadores, o PLC número 99 de 2013, complementar, que, entre outras coisas, altera o indexador dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e municípios. A aprovação desse PLC, senhor presidente, representa um grande alento para os estados e municípios que têm agora a chance de sair do ciclo vicioso que todo endividamento pesado implica, ao prejudicar a capacidade de investimento e de crescimento, e dessa forma limitar a própria capacidade de pagamento dos compromissos financeiros assumidos. O ponto principal, como sabem as senhoras e os senhores senadores, foi a alteração do índice que corrige os contratos. Trocamos o IGPDI, mais uma taxa de juros que variava entre 6% e 9% ao ano, pelo IPCA, 4% ao ano, ou a taxa Selic, o que for menor. Isso corrige uma distorção que fazia com que os estados pagassem à União juros reais mais altos do que ela própria pagava, financiando-se junto ao mercado. Isso já havia levado alguns estados, inclusive, a contrair empréstimos junto a instituições privadas em condições mais favoráveis para amortizar suas dívidas com a União. Além disso, senhoras e senhores senadores, o projeto aprovado e enviado à sanção presidencial autoriza ainda a União a recalcular o saldo devedor de estados e municípios em 1º de janeiro de 2013, utilizando como indexador a taxa Selic desde o início da vigência dos contratos e a conceder descontos caso o saldo efetivo seja superior ao recalculado. Esperamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com muita ansiedade, com muito otimismo, que a presidenta Dilma possa sancionar este projeto tão importante para os nossos estados e municípios. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o estado de Rondônia, o meu estado, tem uma dívida de 2 bilhões e 500 milhões de reais com a União. Nessa dívida se encontra também a dívida do Banco do Estado, quando foi liquidado e que ficou uma dívida acumulada com a União e que, por força de uma ação judicial, foi suspensa por 6 meses. Então, há quase 6 meses, o Estado não paga mais essa parcela, que é a grande parte dessa. Mas logo, logo deverá voltar, se a gente não conseguir prorrogar ou eliminar de uma vez por toda o pagamento da dívida do Beron, o Estado certamente vai voltar a pagar, mas aí com uma parcela um pouco menor. Os desembolsos mensais passam de 15 milhões de reais atualmente. Com a mudança do indexador da dívida, o Estado passará a pagar cerca de 2 milhões e 500 mil reais a menos, ou seja, desembolsará, em vez de 15 milhões de reais, apenas 13 milhões. Então, uma dívida de 2 milhões de reais por mês, que certamente dará para investir um pouco mais na saúde, na educação ou em outras áreas essenciais para o desenvolvimento do estado de Rondônia. E assim, certamente, irá acontecer, talvez em escala ainda maior, com outros estados, estados mais antigos e estados que têm uma dívida ainda maior acumulada com a União. Mesmo com o novo indexador, não há como evitar que essa dívida pese sobre o Estado e comprometa decisivamente sua capacidade de investir no que interessa realmente ao bem-estar da população. É, portanto, extremamente oportuna e justa a revisão das condições impostas aos estados e municípios nos contratos que celebram com a União.
O PLC que aprovamos diz respeito aos passivos renegociados no final dos anos 90, no contexto dos ajustes que se fizeram necessários com o Plano Real, seja para acomodar seus efeitos imediatos, refletindo a conquista da estabilidade econômica, que veio com o fim da hiperinflação, seja para consolidar as condições macroeconômicas necessárias para seu completo sucesso no longo prazo. Mais de 400 bilhões de reais dos 412 bilhões que constitui a dívida atual dos Estados com a União foram firmados no final dos anos 90. Ora, senhor presidente, passados 20 anos da implantação do real, as circunstâncias em que está o país hoje justificam plenamente a revisão daquelas condições que eram então necessárias. Toda grande dívida, seja ela pública ou privada, ela necessita, de vez em quando, de passar por uma revisão. E é o que o Congresso Nacional, está fazendo neste momento, e esperamos contar, é claro, com a parceria da presidente Dilma para que possamos aliviar esse arroxo aos estados e aos municípios. Mais do que isso, creio que é uma questão de justiça rever essas condições, permitindo que os estados recuperem sua capacidade de investir no que realmente importa para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Não adianta cobrar essas dívidas com juros altos dos estados e municípios e os estados e municípios têm que ficar com o pires na mão, pedindo aos parlamentares emendas parlamentares, pedindo à União que socorra em qualquer problema que venha acontecer no Estado, a União tem que socorrer, como no caso de São Paulo agora, o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da Federação Brasileira, está pedindo agora 3,5 bilhões de reais para a União para poder socorrer na questão da água lá na cidade de São Paulo. Então, se o Estado mais rico da nossa federação, que é o Estado de São Paulo, está pedindo dinheiro, está com o pires na mão, pedindo à União, imagina os estados mais pobres, os estados menores do nosso país. Por tudo isso, senhor presidente, congratulo-me com o Senado Federal pela contribuição que deu ao aperfeiçoamento e à aprovação do PLC número 99 de 2013 e, ao mesmo tempo, em que faço votos de que a presidente Dilma Rousseff proceda tempestivamente à sua sanção integral, de modo que seus efeitos benéficos possam logo entrar em vigor, aliviando a situação sufocante a que estão submetidos tanto os estados quanto os municípios brasileiros. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez ao senador Fleury pela permuta do tempo. Muito obrigado.